Bem, olá a todos e todas e todes. Espero que vocês estejam bem diante da situação que nós estamos enfrentando atualmente com relação aí ao coronavírus. Essa aula ela está sendo por vídeo por conta da nota da UFG que suspendeu as aulas presenciais e, portanto, então hoje eu vou estar encaminhando, né, a reflexão com vocês sobre o texto da aula desse dia 17 de março, que é o texto do Santiago Castro Gomes, junto com Ramon Grossfogel, El Giro Colonial, Reflexões para uma Diversidade Epistêmica mais alá del Capitalismo Global. É um texto em espanhol. Ele dá sequência ao nosso debate sobre, enfim, a situação geral da América Latina. O texto da semana passada, do José Vicente Tavares dos Santos e da Patrícia Baumgarten, faz uma análise mais geral dos períodos, né, que eu tratei como ondas, né, onde a gente estava desenvolvendo diversas maneiras de produção sociológica. Esse texto de hoje ele faz também um debate sobre a América Latina, mas focado em um grupo de pesquisa que envolve pesquisadores de vários países latino-americanos que estão olhando para a América Latina e pensando uma nova episteme para entender, enfim, a nossa realidade não só latino-americana, mas também global, tá certo? Então, esse texto que vocês vão estar lendo, né, leram para a aula de hoje. E para a aula de hoje especificamente, o que eu havia combinado com vocês, né? Se fosse uma aula presencial, a primeira parte da aula nós iríamos debater esse texto e a segunda parte da aula vocês estariam dispensados, né, todos e todas, para fazer esse levantamento da bibliografia da disciplina, ou seja, os 15 textos que nós vamos ler nessa disciplina já estão disponíveis para vocês, seja lá na Xerox da Geografia, seja em PDF na plataforma do SIGA. Então o que eu quero que vocês façam é que vocês peguem todos esses textos, tenham acesso a todos esses 15 textos da disciplina do semestre inteiro, deem uma boa olhada nesses textos para ter uma noção geral de qual é a proposta da disciplina. E façam um breve relatório, um paper, uma página, apontando um pouco enfim, as considerações de vocês sobre essa literatura. Tá? Então essa é a tarefa que vocês deveriam me entregar, enfim, em mãos, mas vocês vão me mandar por e-mail e eu propus para vocês mandarem até a sexta-feira agora, tá certo? Então essa é a proposta de atividade para essa aula à distância desse dia 17, tá certo? Então, enfim, vamos começar um pouco, falando um pouco do texto. Eu não sei se eu dou conta de filmar toda, enfim, vamos ver até que ponto a gente consegue chegar aqui com relação à extensão desse vídeo. Talvez eu tenha que fazer 2, 3 vídeos. Vamos ver até onde a gente consegue ir, tá certo? Mas em princípio eu, enfim, pretendo apresentar para vocês um pouco o conteúdo desses, né, enfim, desse prólogo desse livro que foi organizado por esses dois autores, tá certo? Eu vou tentar aqui agora explicar um pouquinho para vocês essa perspectiva da produção desse texto. Esse, na verdade, texto ele apresenta um livro que é o resultado de debates entre pesquisadores nascidos aqui na América Latina, fundamentalmente, sobre a realidade contemporânea. E é um grupo de pesquisadores que se reuniu em vários eventos, tiveram vários encontros e que produziram, enfim, esse é um dos livros que eles produziram, porque eles também produziram dossiês em revistas, outros livros, mas esse me pareceu mais importante para nós nesse começo aqui da disciplina, porque eles estão não só apresentando uma contextualização da produção sociológica latino-americana, como estão apresentando uma perspectiva de como entender a América Latina. Então, o que o Santiago e o Ramon fazem nesse texto é apresentar principalmente os conceitos que são formulados em torno dessa perspectiva que esse grupo, enfim, carrega, que é a perspectiva decolonial. Tá? Nós vamos trabalhar essa perspectiva em outros momentos da disciplina, principalmente quando a gente entrar no debate sobre a crítica ao eurocentrismo. E esses autores fazem um pouco isso nesse texto, nesse prólogo.
E eles vão desenvolver principalmente um debate em torno de 3 referências. Primeira, aquilo que eles estão chamando de giro decolonial, ou seja, pensar o mundo sem a referência eurocentrada, mas com diálogo com a produção para além do que foi produzido na América Latina. O tema da teoria crítica e também o que eles estão chamando de pensamento heterárquico, que é um pensamento também de superação dessa perspectiva eurocêntrica. Né? São 3 referências que vão pensar nessa lógica. Né? Tanto é que o subtítulo desse prólogo é Giro decolonial, teoria crítica e pensamento heterárquico. Né? Bem, como eu falei, esses autores produziram esse livro em torno de eventos, encontros e de debates, diálogos intensos entre pesquisadores latino-americanos principalmente. Na verdade, eles têm um grupo que eles apresentam no texto, que é o grupo Modernidade e Colonialidade. Né? Porque na concepção desses autores não é possível entender a modernidade sem entender o processo de colonização e toda a história que vem depois. Ou seja, modernidade e colonialidade são 2 termos interconectados na perspectiva desses autores. Esse grupo, né, a modernidade e colonialidade, tem um projeto latino-americano, né, para pensar, né, o tema do mundo contemporâneo, né, e como eu falei para vocês, eles vão trabalhar com a categoria decolonialidade. Né? E eles fazem no texto uma descrição, né, dos conceitos, dos debates teóricos, das intervenções epistêmicas em torno da perspectiva da decolonialidade. Né? Então, eles estão pensando não só a América Latina, como eu disse, mas o mundo global, nessa entoada da decolonialidade, né, ou o que eles estão chamando de colonialidade global, né, porque essa perspectiva de pensar o planeta, né, principalmente o mundo ocidental, do ponto de vista do que foi vivenciado nos povos latino-americanos, mas também no que foi produzido a partir dessa colonização do mundo. Né? Então eles vão falar em colonialidade do poder, em colonialidade do saber, né, mas principalmente em colonialidade do poder. Né? É um termo muito usado, por exemplo, por Aníbal Quirrano. Né? Outros autores, como Edgar Lange, vão falar também em colonialidade do saber. Né? Eles querem, enfim, produzir uma forma de compreensão da realidade contemporânea muito conectados, enfim, em debate crítico. Então, o que significa isso? Eles vão assumir algumas características e vão, enfim, questionar duramente outras características de algumas formas de produção teórica produzidas tanto na América Latina como fora da América Latina. Então, quais são os principais, enfim, os principais articuladores, ou seja, os principais parceiros da produção dessa perspectiva da decolonialidade? Eles estão dialogando principalmente com os autores da teoria da dependência, que do meu ponto de vista é a primeira produção original feita aqui na América Latina para entender não somente a América Latina, mas o mundo, né? Principalmente o mundo ocidental, mas enfim, para entender o capitalismo global na atual conjuntura. Então eles vão debater com a teoria da dependência, a teoria do sistema mundo, Emanuel Wallenstein, né? Teotônio dos Santos, aquele mineiro que eu havia anunciado já em algumas outras aulas, é um autor importante para os autores da teoria do sistema mundo. Né? O marxismo contemporâneo também é um parceiro de debate, de diálogo crítico desses autores, né, desse grupo. E também os estudos pós-coloniais. Então percebam, né, teoria da dependência, análise do sistema mundo, marxismo contemporâneo, né, mais ocidental, e os estudos pós-coloniais. Esses são os principais interlocutores desse grupo que está pensando a partir da perspectiva decolonial. Né? Por que eu trago esse texto já no início do curso? Porque o tema da decolonialidade ele vai perpassar toda a nossa disciplina. Nós vamos ter textos que vão estar dialogando ou falando da questão da perspectiva decolonial ao longo da nossa disciplina. Inclusive o último texto que nós vamos ler, que é o do Luiz Martins Andrade, trabalha com essa perspectiva da colonialidade do poder e do saber. Então,
eles vão dizer o seguinte, né? O que a perspectiva decolonial questiona em geral nas teses, em algumas teses contemporâneas. Eles questionam a ideia, né, a tese de que com o fim das administrações coloniais diretas, aqui na América Latina, por exemplo, né, e a formação, né, como consequência, dos Estados-nação independentes, né, aqui na América Latina, na África, enfim, no mundo periférico, né, nesse sul global, a gente viveria a partir de então uma condição de descolonização e pós-colonialismo. Eles questionam essa tese. Na perspectiva desses autores, né, essa tese da transição do colonialismo moderno, né, para esse colonialismo contemporâneo é o que na verdade aconteceu. Ou seja, não há na perspectiva dos autores que escrevem esse texto, que vocês leram para a aula de hoje, essa ideia de que acabou a colonização, agora é pós-colonial. Não é? Na verdade, o que aconteceu foi a transição de um colonialismo moderno para uma colonialidade global. Não é? Ou seja, a divisão internacional do trabalho, usando os termos deles, né, entre o centro e a periferia, assim como o processo de hierarquização étnico-racial das populações em geral, né, que foi formado predominantemente durante os séculos de expansão colonial europeia para a América e outras regiões do mundo, ele não se transformou significativamente com o fim do colonialismo, né? E com a formação dos Estados-nação na periferia. Ou seja, a gente teve independência, a gente teve a construção da autonomia. No Brasil, por exemplo, a gente teve a república, saímos da perspectiva de império, nós tivemos democracia, nós tivemos uma revolução mais ou menos, né, mais ou menos uma revolução industrial ali em meados dos anos 50, ou seja, no final da primeira metade do século XX, mas tudo isso não acarretou no fim da perspectiva colonial, que consiste predominantemente numa divisão internacional do trabalho, onde o centro, enfim, tem predomínio sobre a periferia, e também numa divisão étnico-racial, né, das populações, onde determinado grupo, né, tem predominância, tem mais valor, inclusive com relação à sua própria força de trabalho, em detrimento de outros. Nós não podemos esquecer, por exemplo, que no caso brasileiro, com o fim, com a proibição da escravatura no Brasil, a gente não pode esquecer que nós não tivemos o aproveitamento dessa mão de obra que era escrava ou herdeira dos escravos, inicialmente como trabalho assalariado, né? As pessoas, né, principalmente os crioulos, quem são os crioulos? Principalmente da América Espanhola, que são os descendentes de espanhóis, que se tornaram a classe dominante em seus países. Esse termo não serve muito para o Brasil, mas eu estou falando daquela classe dominante branca, herdeira, enfim, dos senhores feudais, né? Elas não assumiram esse grupo social, étnico-racial, de descendentes de africanos, né, de afro-brasileiros, que eram escravos, né, enfim, seus descendentes, como trabalhadores assalariados, como trabalhadores não escravizados, né? O que teve no caso brasileiro, por exemplo, foi uma grande onda de imigração de italianos, espanhóis, enfim, inclusive japoneses e de pessoas de outros países que vieram para o Brasil para serem explorados como mão de obra. Mas os escravos, os ex-escravos e seus descendentes, nesse primeiro momento não foram inseridos nesse processo, ou seja, foram secundarizados nessa perspectiva, desse modelo de exploração assalariada, né? Então você tem o que na atual conjuntura? Você tem um sistema mundo europeu, né, euro-norte-americano capitalista, né, que é patriarcal, moderno e colonial. Essa é a perspectiva, ou seja, os termos que nós trabalhamos para entender esse sistema societário capitalista passa por essa lógica do que foi produzido no período de decolonização. Ou seja, o processo de construção do capitalismo passou por essa lógica da colonização e, portanto, nós não podemos desconsiderar esse elemento na história. E esse grupo, né, que escreveu esse livro, e o Grossfogel e o Castro Gomes, que produziram esse texto que vocês leram, entendem
aquilo que foi essencialmente construído no período colonial continua presente ainda hoje no mundo contemporâneo, aqui na América Latina e nas regiões onde houve colonização. Para esses autores, o capitalismo precisa dessa diferença, não é? Senão ele não se sustentaria. Não é? Ou seja, as novas instituições desse capitalismo global, desse capital globalizado, estou falando aqui do FMI, do Banco Mundial, da Organização Mundial do Comércio, né? Da Organização Mundial da Saúde, né? Essas instituições, inclusive a própria ONU, né, em muitos aspectos, elas mantêm, né, a periferia do mundo, esse sul global, numa situação de subordinação. Né? Ou seja, aqueles aspectos de dominação colonial se mantêm hoje, né, praticamente dos mesmos termos. Quando a gente for discutir o tema do texto do Florestan Fernandes mais à frente na disciplina, vocês vão ver como isso fica explícito no texto dele. Né? Ou seja, né, esse grupo questiona abertamente o mito, né, da descolonização, né, e a tese de que isso que se chama hoje muitas vezes de pós-modernidade nos conduziu a um mundo já desvinculado desse processo de colonização. Né? Grossfogel, né, e Castro Gomes vão dizer isso não é verdade, isso não é real. E eles vão mostrando no texto como isso não é real. E o próprio livro, para quem tem interesse de ler, enfim, o livro, eu convido a leitura completa do livro. Os capítulos vão mostrando como isso se dá, né, de uma forma muito bem detalhada. Né? Nós vamos ler um outro texto desse livro, que é o da Flores, onde ela vai mostrar como isso se dá, por exemplo, na América Latina, no contexto dos movimentos sociais. Tá certo? Bem, então nós estamos tratando aqui, o texto trata aqui do que nós poderíamos chamar de sistema capitalista. Não é? Esse sistema societário que não é só econômico, mas ele também é cultural, social, ético, ou seja, ele tem as múltiplas dimensões que envolvem a nossa vida cotidiana, o nosso dia a dia. Né? Já dizia Marx, né, a forma com que a gente se produz, né, vai influenciar diretamente na nossa forma de reprodução cotidiana. Né? Então, esse capitalismo global contemporâneo, ele ressignificou, né, em um formato que, segundo o Grossfogel, é pós-moderno, né, as exclusões que foram provocadas pelas hierarquias epistêmicas, espirituais, raciais, étnicas, de gênero, de sexualidade, né, que foram desenvolvidas nessa modernidade colonial. Então todas essas diferenças, essas desigualdades, né, esses desrespeito à diversificação da nossa sociedade, começa a ser gestado nesse período colonial, né, e se consolida nesse sistema capitalista global atualmente. Né? E é por isso que esses autores vão fazer essa crítica ao eurocentrismo. Né? Como nós estamos chegando já nos primeiros 20 minutos aqui, eu vou interromper esse vídeo para em seguida dar continuidade a esse debate, agora entrando mais concretamente nessa crítica que esses autores fazem à perspectiva eurocêntrica. Né? Como eu já disse, é uma crítica que não quer desconsiderar a produção eurocêntrica, mas quer questionar profundamente para ver até que ponto isso que foi produzido fora da América Latina ajuda a entender a América Latina e o próprio mundo contemporâneo sem preconceitos. Porque a perspectiva decolonial tem esse objetivo. É uma perspectiva que visa entender o mundo contemporâneo a partir do mundo colonial, tá certo? Então a gente vai voltar já com o segundo vídeo para dar sequência aqui na nossa aula. Espero que vocês estejam gostando.